poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta manhã maravilhosa, nesses dias difíceis que estamos atravessando, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tem nos proporcionado meios de podermos levar até você a doce e gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, nós vamos estudar a nossa lição bíblica da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, que traz como tema Jesus, o homem perfeito. E quero iniciar fazendo uma oração. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta manhã. Te agradeço, ó Deus, por este momento, poder transmitir a Tua palavra às pessoas, a tantos quantos possam nos ouvir, não só aqui nossa cidade, Pai, mas também através deste veículo de comunicação, Senhor. Esta mensagem poderá chegar aos confins da terra. Pai, Tu tens os Teus propósitos, Tu tens os Teus projetos, e eu te louvo por nós podermos fazer parte disso. Agora, Pai, nos capacite com o Teu Santo Espírito
para poder ensinar a tua palavra e que as pessoas que nos ouvirem sejam abençoadas, enriquecidas, edificadas por ti. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, estamos iniciando a nossa escola bíblica através aqui da nossa rede social e peço a sua preciosa atenção. Nós não vamos demorar muito e os minutos que aqui vamos passar, vamos aproveitar para aprender mais da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Como já disse, o tema é Jesus, o homem perfeito. Estamos no nosso primeiro trimestre, está findando, falta apenas mais uma lição, e esse trimestre trouxe como tema a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje, lição número 12, e o objetivo desta lição, o objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Nós temos 3 tópicos nesta lição e os objetivos específicos de cada tópico são: primeiro, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Nos diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Bem, meus amados, aqui é a nossa leitura bíblica em classe, conta-nos do episódio de Jesus Cristo, aos 12 anos, quando ele foi à festa com seus pais a Jerusalém, e lá ele permaneceu na festa, e quando a sua mãe sentiu falta, eu quero aqui até aproveitar para corrigir um erro de interpretação, que muitas vezes as pessoas dizem que Maria e José foram ver Jesus, sentir a falta de Jesus depois de 3 dias, mas não é assim. Eles caminharam um dia, cerca de um dia, e ela percebeu que o menino não estava com ele. E aí, nesta procura, foi que ao 3º dia foi que eles foram encontrar o seu filho, né? Então, mas esse não é o assunto, vamos prosseguir. Nosso texto áureo diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então observem que Jesus é um ser humano como o outro, né, normal. Ele crescia, ele teve um nascimento normal, como todos os homens nascem, e ele crescia. Agora um detalhe, crescia não só em estatura, Jesus crescia também em sabedoria. E outra, em graça para com Deus e para com os homens. Então as pessoas sentiam-se felizes
na companhia de Jesus. Quando esse menino aparecia, né, as pessoas sentiam algo diferente, gostavam de estar com esta criança, com este garoto. E Jesus crescia nessa graça, né? Nesse carisma, nessa graça, esse carisma para com o povo e com Deus. Deus chega a dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me compraste, em quem tenho muito prazer. A verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Essa é uma questão que há muito tempo vem se discutindo, né, desde os primeiros séculos, sobre a deidade de Jesus, ou seja, a divindade, né, a deidade de Jesus. E há atualmente um movimento crescente, né, principalmente nos meios acadêmicos, de querer desconstruir a deidade de Cristo, achar que Jesus era apenas mais um homem, para alguns um profeta, né, um iluminado, né, um homem de um espírito iluminado, um revolucionário. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que sabemos, temos comunhão com Ele, entendemos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Assim como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado. Ele foi gerado, ele não foi criado, foi gerado. Ele é da mesma substância do Pai. Portanto, nosso ponto central é: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós temos 3 tópicos, como já frisamos nesta lição. E no primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus, vamos estudar nesse tópico, e temos 3 subtópicos: sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições. E o terceiro subtópico do primeiro tópico: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Segundo tópico: Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, em Israel. Jesus é apresentado ao mundo. Esses são os 5 subtópicos do segundo tópico. No terceiro tópico, nós temos apenas 3 subtópicos. Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. No segundo, Jesus, o último Adão. E por último, a perfeição espiritual e moral de Jesus. A introdução da nossa lição nos diz: e focaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Sua humanidade era real. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. As duas naturezas de Cristo eram perfeitas e harmônicas. Vejamos então o primeiro tópico: Jesus, verdadeiro Deus. Sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver, Jesus era 100% Deus, natureza divina, e 100% homem, natureza humana. É o que nós chamamos, né, que a teologia chama de união hipostática, que é a união dupla, união mística, né? União hipostática, união dupla. Então a pessoa de Cristo, ele era humano e homem. Ele não era 50% homem e 50% Deus, como alguém possa imaginar. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós tentamos entender e explicar a situação. Todavia, Deus não se explica. Deus não é objeto de estudo, né? A gente diz que teologia é o estudo de Deus, mas
daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus manifestou, porque tudo que nós sabemos de Deus, tudo que conhecemos de Deus, foi aquilo que Ele nos revelou, e nada mais. Então, jamais o ser humano pode fazer de Deus um objeto de estudo, para pesquisar Deus, estudar Deus, jamais. Então, não se explica Deus. Jesus era 100% Deus, e nós vamos ver que Jesus aqui na terra, Ele não usou a sua deidade, né, para se beneficiar. Jesus teve fome, teve sede, Jesus cansou, Jesus sentiu dores, Jesus passou por momentos difíceis, né? Ele dormiu, ele cansou, ele saiu às vezes até para fazer retiro, para descansar. Era um homem, né? Era um homem, né? E Deus, mas como Deus, ele não usou a sua deidade aqui para seu próprio benefício. Sua eternidade com o Pai. Isaías 9,6 diz que Ele é o Pai da eternidade. O Senhor Jesus Cristo, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías, capítulo 9, e o versículo de número 6, que diz: Então disse Ele, vai e diz a este povo, ouvis, aliás, aqui é 6,9, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O versículo que eu estou falando, o 9 e 6, fala que Jesus é o príncipe é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Então é este versículo que mostra Jesus como o Pai da eternidade. Em João capítulo 1, versículo 3, diz: antes de sua encarnação, Ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Jesus, disse João, Ele é o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. João, capítulo 1, versículo 4, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Jesus não é vida, como muita gente pode dizer. Jesus é vida. Jesus não é vida. Jesus, ele é a vida. Diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então João diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus tem vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 16. João 5, 16, está escrito: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Demais, Hebreus 7,16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. 7,16 de Hebreus. Jesus, ele é imutável. Hebreus 13 e versículo 8. Jesus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é onipresente. Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias, não é isso que estou convosco, estou, observe, Jesus não diz estarei, né? Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Efésios capítulo 1, 22 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Mateus 9, 4 e 5, nós temos Colossenses 2 e 3, quero ler essa referência, Colossenses 2 e 3, diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Jesus é onipotente, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Apocalipse ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então Jesus é o Todo-Poderoso, ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio, é o fim. Jesus é Deus. Qual é a dúvida? Né? Porque hoje ainda há pessoas, né, dizendo que Jesus não é Deus, ou que Jesus e Deus e Espírito Santo é uma só pessoa, o que também não é correto, né? Jesus é uma pessoa, Deus, o Pai, é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Há pessoas aí que fazem uma confusão terrível acerca disso, mas é muito claro. Como que Jesus vai orar ao Pai se Ele é o Pai? Não tem sentido. Não tem sentido. E ele foi capacitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Esse Jesus humano. Porque Jesus, Deus, né, ele é Deus, não vai ser ungido pelo Espírito Santo. São três pessoas distintas e um só Deus. Portanto, Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. O terceiro subtópico diz o seguinte: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses 2, onde Paulo explica, né, essa questão aí da kenosis de Deus, né, aí o esvaziamento de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Jesus, como homem, se tornou servo, né? É o servo que libertou os outros servos. Jesus foi um escravo que libertou os escravos. Ele não é um conquistador. Interessante esse detalhe. Jesus não é um conquistador, Jesus é um libertador. Ele veio como homem a este mundo e enfrentou todos os obstáculos, tudo que um ser humano possa enfrentar. A Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos, homem de dores, né? E rejeitado. Jesus foi rejeitado, também amado por muitos, né? E esse Jesus, ele cumpriu cabalmente o plano de Deus o Pai para a salvação de todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê e aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Então esse Jesus, ele conquistou, né? Ele libertou, né? Ele conquistou o direito, né, de ser o nosso Salvador, nosso libertador, o nosso Senhor. Então, ele como libertador, agora deixou você livre. Livre de quê? Do pecado, livre do poder de Satanás. Mas, pastor, muitos estão no pecado, escravizados no pecado ainda. Como é que Jesus libertou? Aquele que nele crê. Jesus conquistou a nossa liberdade. Ele nos libertou. Agora você é livre. Ele não conquistou, dominou você. Ele libertou você. Ele conquistou o direito de liberdade para você. Agora, se você quiser servir a Deus, você vai ser de fato livre. Se você quiser conhecer esta verdade, você será de fato livre. Foi o que Jesus falou para os judeus que criam nele. Se vocês, né, conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conheçam a verdade liberta você do pecado. E o próprio Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? As duas naturezas, não era 50% de uma e 50% de outra. Não, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus, verdadeiro homem, é o nosso segundo tópico. Voltou.
Então, Jesus, verdadeiro homem, esse é o nosso segundo tópico. Tivemos aí uma quedazinha do sinal na internet, mas estamos de volta. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João, capítulo 1, versículo 18. Jesus estava no seio do Pai. Capítulo João 1:18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha que maravilha, não é? Ninguém nunca viu Deus. Deus que criou esses céus, a terra, o mundo, nunca criou todas as coisas. Ninguém nunca viu este Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio e revelou o Pai a nós. Ninguém conhece o Pai a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Então, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João capítulo 1, versículo de 1 a 3, já citamos este versículo, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, ele é o Verbo de Deus que estava no princípio com Deus. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Não pegou Israel de surpresa. Israel esperava o Messias. Acontece que, aproveito aqui para explicar, para chamar a sua atenção, você que é religioso, você que acha que a sua religião vai lhe salvar, eu quero te dizer o seguinte: a religião, ela é muito perigosa. A religião, do ponto de vista social, ela pode ser boa, mas pode também ser má. As pessoas, quantas atrocidades nós temos visto aí, causado por causa da religião. Pessoas matando em nome de Deus. Meus amados, Jesus é vida, é a vida. Jesus veio trazer vida. Ele disse: eu vos dou vida, vida com abundância, vida eterna. Então, meus amados, cuidado com a religião. Os judeus, que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, descendente de Abraão, do qual veio Jesus, este povo, sacerdotes, escribas, né, eles não entenderam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E as profecias diziam detalhes da vinda do Messias, aonde ele nasceria, a sua descendência, enfim, todos os detalhes. Mas eles não enxergaram ou não quiseram enxergar. Alguns deles se converteram a Cristo, mas a maioria deles, né, fizeram o que fizeram com Jesus, mataram a Jesus. Bem, meus amados, então a vinda do Senhor Jesus era profetizada, né, desde o Gênesis, todos os livros da Bíblia nós vemos a fala de Jesus, muito embora não cite o nome de Jesus, mas fala de Jesus, né, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia, né, acerca do descendente da mulher, né, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, né, e assim o sacrifício perfeito, né, e Jesus, ele está presente em toda a Bíblia, né? Salmo, ele é o bom pastor, enfim, e ele veio, e a Bíblia diz, vamos prosseguir aqui, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, e o Verbo se fez carne, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho maravilhoso esse versículo. Habitou entre nós, Deus aqui conosco. Deus esteve aqui na terra em pessoa, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Maria teve dores de parto para ter Jesus, não é? E foi um nascimento normal, não era uma coisa irreal, né? Não era uma coisa ilusória. Jesus era um humano perfeito. Ele disse: Tomé, vem cá, coloque aqui o seu dedo, né? E veja que um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. Então, humano. Jesus,
encarnado no Novo Testamento. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Jesus, ele não pecou. Jesus não pecou. Ele foi em tudo tentado, mas não pecou. Graças a Deus, Ele venceu. Ele foi até o final da sua missão, e quando na cruz ele disse, ele chegou e bradou: está consumado. Glória a Deus, está consumado. Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui a você. Jesus, como o nosso sacerdote, como o homem perfeito, ele ofereceu o sacrifício por nós. Para nós entendermos esta oferta de Jesus, nós precisamos entender o sistema de oferta, de sacrifícios do Antigo Pacto, no Primeiro Testamento. Esse sacrifício, as pessoas quando vinham, pegavam um animal mais perfeito possível, e trazia este animal para o sacerdote no templo, anteriormente no tabernáculo, para o sacerdote oferecer este sacrifício pela pessoa. No final do ano tinha o dia da purificação, onde o sumo sacerdote oferecia um animal, o sangue do animal, para o pecado de toda a nação. Ele entrava no lugar santíssimo. O tabernáculo tinha 3 compartimentos, tinha um pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, levando o sangue do animal. Não entrava sem sangue, levava o sangue do animal e lá aspergia aquele sangue sobre a arca, a tampa da arca chamada propiciatório, e ali os pecados das pessoas eram cobertos. E era um dia de festa, era um dia festivo. O salmista diz que era um dia de festa, era um dia festível, aquele dia em que o sumo sacerdote apresentava a Deus o sacrifício pelo povo de Israel. E o trilintar daquelas campainhas que ficavam na orla das suas vestes, chamava de som festivo. Bem-aventurado é o povo, disse o salmista, O povo era um povo feliz, O povo era feliz, que conhece o som festivo. Ele andará, ó Senhor, na luz da tua face. Oh, glória a Deus. Então, o povo de Israel. Agora vem Jesus e João, no Rio Jordão, Jesus vai passando e João diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado, ele foi crucificado, o sacrifício dele na cruz. Derramou todo o seu sangue. Agora ele não só cobre os nossos pecados, mas ele tira de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Querido, é maravilhosa a graça de Deus. Então Jesus, ele veio, nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, Paulo afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Aqui nós quero, veja só, Jesus nasceu da nação de Israel. 3 povos contribuíram para o nascimento de Jesus. Deus, na plenitude dos tempos, disse Paulo, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei de Deus, a lei dos romanos, a lei de Israel. Jesus cumpriu a lei, Jesus obedeceu a lei, e a plenitude dos tempos. Foi um tempo especial, era um tempo, Jesus não poderia ter nascido em outro tempo. Era exatamente naquele tempo. Jesus não poderia nascer hoje, nem nascer antes daquele tempo. Era naquele tempo.
né? E olha como Jesus fez, né? Nós temos a contribuição do Império Grego, através de Alexandre Magno, né? Ele conquistou muitos países, muitas nações, e ele fez uma coisa interessante, ele helenizou, todo o Império helenizou. O que quer dizer helenizar? Ele levou a cultura helênica grega para todas as nações que ele conquistou, de forma que todo aquele povo falava grego. Então, olha, a contribuição da língua, agora se pregava o evangelho em grego, agora não mais em hebraico, pregava em grego, e todo o império entendia. E a contribuição de Roma foi as construções das estradas, né? E que facilitou o acesso, né? Todo o caminho leva a Roma, né? O pessoal diz assim, quem tem boca vai a Roma, mas todo o caminho leva a Roma, a estrada. Roma conquistou, fez muitas estradas e facilitou o acesso aos lugares. Então houve uma contribuição dessas nações, desses impérios, para a divulgação do evangelho. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, ou seja, quase 30 anos. Jesus não tinha ainda 30 anos quando Jesus começou o seu ministério. A Bíblia diz que ele tinha quase 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Deixa eu ver aqui, não é Mateus aqui, Mateus 2 e 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, aqui cumprida a lei. Lucas 2 aqui, Lucas 2. Aconteceu naqueles dias, aqui ainda fala do nascimento, 3,23 está aqui. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então quase 30 não é 30, né? Quase 30 não é 30. Então Jesus tinha quase 30 anos quando ele começou. Então ele tinha 29 anos quando ele começou o seu ministério. Não é? Muito bem. Prosseguindo aqui, nós temos a síntese do segundo tópico. Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Então, ele é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Estava no seio do Pai. Gente, olha, a gente vê hoje as pessoas na sua zona de conforto e não quer sair, né? Não quer sair. Porque o ser humano gosta de coisa boa. Isso não é nada errado. Gostar de coisa boa, querer estar num lugar bom, ter coisas boas, não há problema nisso. O problema é você ser dominado por essas coisas. O problema é você ser controlado por essas coisas. Será que você teria condições de renunciar a tudo isso que você tem, conquistou, para fazer uma missão de Deus? Se Deus chamar você hoje, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele abriu mão, ele renunciou tudo que ele tinha, a glória que ele tinha com seu Pai. Ele sentiu falta dessa glória, dessa comunhão. No momento da crucificação, a dor mais terrível que Jesus sentiu foi a separação do seu Pai, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas era o projeto de Deus. Deus abandonou seu Filho a fim de nos amparar. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, vamos aproveitar e fazer alguma coisa para o Senhor. O Senhor Jesus subiu ao céu e deixou aqui na terra eu e você, responsáveis por esta missão, e levar até os confins da terra a sua mensagem, a sua palavra. Como homem, Jesus não teve medo, ele chorou. Jesus no Getsemane, ele sentiu a agonia, a angústia. Por um instante ele pediu ao Pai que passasse aquilo se fosse possível, mas não foi. E ele não correu, ele não fugiu, ele não abriu mão.
ele foi até o final e ele deu o brado: Pai, está consumado. Glória a Deus. Amados, então façamos alguma coisa para o Senhor enquanto nós podemos fazer. E finalizando a nossa lição de hoje, nós temos o terceiro e último tópico, que fala Jesus Cristo, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentava os sofrimentos humanos. Jesus, ele é o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. Olha que contraste, né? As pessoas às vezes dizem assim: ah, pastor, irmão, você não sabe a luta que eu passo em casa, no meu trabalho, é só eu que sirvo a Deus ali, é difícil, a tentação, é muita coisa, muita luta. Adão fracassou no Éden. Adão fracassou no Éden. E o último Adão, o segundo Adão, deu um errado, que às vezes a gente, né, ouve falar, e cuidado para não cair nesse vício. Jesus não é o segundo, porque não vai ter terceiro. Jesus é o último Adão. Jesus é o último Adão. O primeiro fracassou no Éden, no paraíso, onde tinha tudo, né? E o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Triunfou no deserto e no Calvário. O último Adão. Ele venceu a morte, ressuscitou. A perfeição espiritual e moral de Jesus, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. É ele. Devemos seguir as suas pisadas, os seus passos. Ele disse: sejais meus imitadores. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer experimental. Jesus era superior. O escritor aos Hebreus declara muito bem isso: era superior a tudo e a todos. Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Jesus estava em constante oração, em jejuns. Passava noite de vigílias orando a Deus. Mas nós, quantas vezes negligenciamos? E o apóstolo diz, e o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu querido, Jesus Cristo foi o homem perfeito. Jesus foi o homem, o sacerdote, que entrou no verdadeiro santuário, no céu, e ofereceu a Deus a oferta pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, abriu, rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. Não foi de baixo para cima, de alto para baixo. O véu do templo se rasgou. Aonde só o sumo sacerdote poderia entrar. Agora eu e você podemos entrar. Não no lugar santíssimo aqui na terra do templo, do tabernáculo, mas eu e você podemos entrar no lugar santíssimo, onde Deus o Todo-Poderoso habita. Como assim, pastor? Nós podemos entrar através de Jesus Cristo, nos apresentarmos a Deus em oração, chegar ao Pai e chamá-lo de Pai, nos apresentarmos a Deus e dizer: Pai, Pai. Jesus era o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, mas desceu à terra e fez-se o primogênito, tornou-se o primeiro dentre muitos irmãos que ele conquistou para Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no seu coração. Concluímos dizendo: depois de Jesus, ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Queridos, só para esclarecer aqui, este slide que eu estou usando, os créditos dos irmãos, do blog Bereanos na EBD, blogspot.com. Você vai lá e está lá
esse slide, todos os comentários da lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.